E a quinta e última ferida que ela fala no livro é a ferida da injustiça. A máscara que a pessoa usa é a do rígido. Quando que essa ferida desperta? Entre os 4 e 6 anos de idade. E com quem ela desperta? Com o genitor do mesmo sexo, ou seja, na menina com a mãe e no menino com o pai. Se baseia no bloqueio da individualidade. Então essa pessoa sempre vai buscar eficácia e perfeição. Como que é o corpo dessa pessoa? É um corpo reto e proporcional. Ombros e quadris da mesma largura, geralmente. Ela pode ganhar peso, mas ela sempre vai manter a proporcionalidade. As nádegas são arredondadas, a cintura é marcada, movimentos tensos, sem flexibilidade, é uma pessoa retraída. Os braços são colados ao corpo, geralmente a pele é clara, o maxilar é rígido, tipo, parece que está preso no pescoço. Os olhos são brilhantes e inquietos. E qual que é o vocabulário que essa pessoa usa? Sem problema. Sempre. Nunca. Muito bom, muito bem, muito especial. Justamente. Exatamente. Seguramente. Concorda? E como que é o caráter? É uma pessoa que busca justiça e correção a todo preço. Sendo perfeccionista. Então ela sente inveja dos que não merecem ter mais, ou seja, pessoas que ela acha que não merece ter mais e tem. Ela se isola dos sentimentos, parecendo uma pessoa fria. Geralmente ela cruza os braços, ela procura ser sempre rápida e eficiente. Otimista em excesso, sempre tá tudo muito bom ou vai ficar muito bom. Faz o possível e o impossível sozinha, procurando nunca pedir ajuda, só em último caso. Tem uma eterna falta de tempo, porque ela está sempre querendo a perfeição, então ela perde muito tempo fazendo as coisas. Ela argumenta até que as pessoas lhe deem razão, quando ela tem convicção de alguma coisa. Tem dificuldade em receber, sem se sentir em dívida com a outra pessoa. Tem um tom de voz seco e duro. Tem medo de errar, tende a ficar vermelho com facilidade, tem dificuldade em fazer escolhas por medo de errar, é uma pessoa muito exigente consigo mesma, se sente culpado quando não está fazendo nada enquanto alguém trabalha, por exemplo, tem dificuldade em respeitar os seus próprios limites. É uma pessoa que está muito propensa ao esgotamento, tanto físico quanto mental. E é também aquela pessoa que se culpa com muita facilidade, se acusa, sabe? Ah, isso foi culpa minha, etc. Ela gosta de deixar os outros a par das coisas que ela está fazendo para ser recompensada. Acha mais injusto ser favorecida do que ser desfavorecida. E tem dificuldade em demonstrar afeto, muita dificuldade. Evita que as pessoas toquem nela. Se compara com outras pessoas que ela considera melhor. Mas o maior medo dessa pessoa é a frieza dos outros. Ela tem medo que as pessoas sejam frias com ela como ela demonstra ser com os outros. Na alimentação, é uma pessoa que prefere salgados e crocantes. Mas é uma pessoa adepta da alimentação equilibrada. Ela pode perder o controle diante de bebidas alcoólicas. E quais são as doenças possíveis dessa pessoa? Dormências e tensões, coluna, pescoço, articulações, partes flexíveis, estafa, tendinite, bursite, artrite, torcicolo, prisão de ventre, hemorroida, cãibra, má circulação sanguínea, varizes, pele ressecada, psoríase, nervosismo e insônias. E como que a pessoa pode fazer para curar essa ferida, para curar essa criança interior com a ferida da injustiça? Ela precisa se permitir ser menos perfeccionista, se permitir cometer erros, sem raiva, sem crítica, sem julgamento. Tentar mostrar mais a sua sensibilidade, chorar sem medo da opinião alheia, ou seja, se preocupar menos com a opinião dos outros. E como, gente, que essas feridas e essas máscaras, né, afetam a nossa vida cotidiana, as nossas relações pessoais?
As máscaras, principalmente, afetam a nossa comunicação, o nosso tom de voz, a postura corporal, as escolhas pessoais, né, como modo de sentar, modo de agir, os hábitos alimentares e até mesmo a suscetibilidade a certas doenças, como eu falei aqui. Essas feridas levam a gente a reagir às situações ao invés de agir a partir do amor próprio. A gente está sempre reagindo aos outros e aos fatos, às coisas que acontecem. A gente nunca age por conta da nossa própria consciência, do nosso próprio amor, da nossa própria autoconfiança. Sempre reagindo ao externo e não ao interno. E como, no geral, que a gente pode fazer a cura dessas feridas emocionais? Isso não é um processo rápido, é um processo lento, um processo de transformação, que envolve 4 etapas, né? Primeira etapa é a gente tomar consciência de qual máscara que a gente utiliza, ou seja, qual dessas feridas que mais pegam a gente e qual é a máscara dela. A segunda é a gente quebrar aquela revolta e a resistência em descobrir quais são essas feridas, em assumir que a gente tem essas feridas, né? Mesmo que a gente não goste, não queira olhar para isso, porque é doído. A terceira coisa é se permitir ressentir-se dos pais, ou seja, sentir o sofrimento daquela criança interior e se liberar dos pais, sentindo compaixão também pelo sofrimento deles. Porque, gente, ninguém dá o que não tem, como eu sempre falo aqui. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu culpava sempre os meus pais por todos os problemas da minha vida quando eu era adolescente. Hoje eu entendo que eles não tinham como me dar o que eles não tinham. Então, quanto eles sofreram antes de mim, quando eles eram crianças, adolescentes, com os pais deles que eram bem mais ignorantes na época e tal, quanto que eles não sofreram na mesma idade que eu? Então, como que eles tinham, como que eles podiam me dar algo a mais do que aquilo que eles tinham? Ninguém dá mais do que aquilo que tem na consciência naquela época. Então, a gente precisa perdoar. Precisa saber que eles também sofreram e que eram o melhor que eles tinham, que eles podiam nos dar com a consciência que eles tinham na época. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, com as pessoas à nossa volta. A gente só dá aquilo que a nossa consciência naquele momento permite, que a gente enxerga com os nossos filtros, com o nosso olhar. Então a gente não pode culpar os outros, porque senão vão culpar a gente também. Porque todos erramos, todos temos consciências diferentes e momentos diferentes de aprendizado nas nossas vidas. Então a cura se inicia com o reconhecimento e a aceitação incondicional das feridas, das máscaras, e a gente conseguir enxergar tudo isso como atos heróicos que a gente teve de proteção para nos protegermos, que foram criados para nossa sobrevivência. Nós criamos essas máscaras diante dessas feridas como forma de sobreviver. E tá tudo bem, isso não é um erro. A gente só precisa aceitar isso. Aceitar, falar, ok, eu fiz o melhor com o que eu tinha na época. Hoje eu tento fazer o melhor com o que eu tenho, com a consciência que eu tenho hoje. E assim, consecutivamente, nos próximos passos. Porque senão, gente, a gente fica preso numa culpa, num ressentimento dos outros, num julgamento que não vai para lugar nenhum, que não destrava a nossa vida. A gente se prende a essas emoções, a esses sentimentos que estão reprimidos, a essas culpas, a essas vergonhas, a todas essas feridas e não consegue sair do lugar. Porque não importa o que aconteceu no passado, importa o que hoje você vai fazer com aquilo que te aconteceu no passado, ontem, hoje, com tudo aquilo que acontece com você externamente. Não importa, por mais que você tenha errado ou outras pessoas tenham errado com você, ou que você não tenha tido oportunidades, ou que tenha desperdiçado oportunidades, sei lá, não importa o que aconteceu. Importa que você admita que você sempre, em qualquer situação, fez o melhor que você pôde com aquilo que você tinha. Essa é a frase, inclusive, do banner do meu canal. Faça sempre o melhor com o que você tem, onde você estiver. Esse é o primeiro passo para qualquer cura, para você resgatar a sua criança interior, dar um abraço nela, olhar para ela, falar, eu te vejo, eu te aceito, tá? Então, aceite a sua criança como ela é.
e haja da melhor maneira que você puder hoje, com aquilo que você conseguiu de consciência, para fazer o melhor com o que você tem, tá bom? Espero muito que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Quem quiser ler este livro, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, vou deixar na descrição do vídeo, vale muito a pena, tá, gente? Vale muito a pena. Eu acho que até tem lá no nosso grupo do Telegram, a gente tem um clube do livro no grupo do Telegram, onde a gente compartilha livros em PDF. Também tem o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar. Deve ter esse livro lá em PDF, tá? Para quem quiser entrar no grupo e compartilhar com a gente. É um espaço bem legal, a gente está compartilhando bastante coisa para o conhecimento circular. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, links também na descrição. Beijo, te vejo na próxima.